Na quarta-feira, um dos celulares carregados descarregou, né, Matheus? Quarta-feira? Na quarta-feira. Ah, você não estava aqui na quarta? Não, eu estava no meio de casa. Ah. Foi quem que gravou? O Eduardo? Tá, o Eduardo. Aí o Eduardo queria fazer a transmissão pelo Facebook e pelo Instagram, né? Aí o que estava no Instagram. Matheus. Estava no Instagram, né? Descarregou. Abaixa um pouquinho aqui, Matheus, por favor. As pessoas viam mais de... Abaixa mais. Mais. Tá bom aí. Arrumar alguma coisa para explorar aqui. Na quarta-feira, Paulo, eles usaram isso aí, mas assim para poder conseguir estar olhando a imagem. Assim, levantaram a bandeja. Sim. Botaram a bandeja assim, para poder conseguir ver a imagem. Eu não sei. Aqui deixa eu ver se eu... pera aí, não. Deixa quieto. Eu virei a câmera. Vai, deita de novo, deita. Deita. Botou na selfie? Você prefere deitado? Não sei, como vocês acham que fica melhor a filmagem. Olha, eu acho que ficaria melhor Assim? se você botasse o púlpito aqui embaixo. Assim? Aqui, ó, que você ia ficar de frente. Coloquei aqui em cima que você falou. Você não pode virar o telefone enquanto estiver transmitindo ao vivo. Não, ou vai botar assim. Ó, já tem duas pessoas vendo. Tá bom assim. Já tem duas pessoas vendo já, ó. Vocês estão vendo os bastidores aqui, gente. Eu nunca fiz esse negócio não, tá? Mas já tá ao vivo? Acho que já. Catiele, Leda, tá ótimo. Tá bom, pessoal? Não pode sair, gente. Calma aí, tá cedo ainda. Já tem alguns minutos. É só preparação. O negócio tá na fila aqui. Está rindo. Vou contar. Ué. Pergunta aí como é que Tá tá a pegando imagem aí, muito Matheus. perto, não. Essa clara aí. Tá tudo ok aí? Deixa eu desligar o... Tá dando pra ver? Dá um alô aí. Mas tá de cabeça para baixo, tem que ficar assim, em pé mesmo. Sobe mais Vai ter que chegar mais pra perto. Sobe mais o negócio aqui, Matheus. Tá pegando bem o púlpito ali? Tem que ver também se vai ficar muito alto. Oi? Agora sim. Porque ela é baixa, a probabilidade vai ficar até aqui. Tá bom assim? Vê agora. Ó, fica aqui. Tá bom? Descrição. Isso é falaram de agora sim. Aí como que a gente vai fazer? Você vai fazer a abertura. Fazer uma oração, né? Falar com você. Chegar. E aí no final devolvo pra você normalmente, né? Sem fio ali.
6 pessoas. O celular está aí, Matheus. Qual celular? Matheus. Tá. Você quer falar o meu celular? Eu pensei que estava perguntando pelo dele. A altura do som tá bom, né, Paulo? Tá bom. Tá legal. Tá legal, tá dando bom feedback, eu virei a caixa de novo pra cá. Legal. Alô, mano. Enquanto as pessoas que estão ao redor me perguntam onde está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas. De como eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão, festa. E eu pergunto a mim mesmo, por que você está batido minha alma, por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele. Meu auxílio, Deus me deu. Essa canção nos fala sobre isso. Nesse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito. A sede, a fome pela presença de Deus. E ao mesmo tempo, esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus. Paz do Senhor, bom dia para os irmãos que já estão aí na nossa live, na live da nossa escola dominical. Deus abençoe a todos. Enquanto as pessoas vão chegando, nós já temos aí 7 pessoas online. Daqui a pouco esse número deve aumentar, né? Porque a nossa escola dominical ela começa às 9, né? Mas vamos aproveitar esse momento para nós orarmos, né? Para que Deus venha continuar colocando a sua mão sobre as nossas vidas, né? Nós estamos debaixo da orientação da nossa pastora, né? E das nossas autoridades governamentais, né? Que nesse momento eles optaram por não haver aglomeração, né? Então Deus, ele pela sua misericórdia, Ele deu essa estratégia para a nossa liderança, para que nós venhamos fazer essas transmissões, para que você não deixe de ser alimentado pela palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus diz lá no capítulo 27 do livro de Provérbios que o prudente ele vê o mal e se guarda, porém o tolo ele passa adiante e sofre as consequências. Então, irmãos, esse é o momento de sermos prudentes, de nos guardarmos, de não tentarmos a Deus. E nós vamos orar agora nesse momento para que o Senhor venha nos abençoar nesse dia. Nós vamos levar o nosso pensamento ao Senhor nesta hora, nesse momento difícil, porque é justamente nessas horas que as pessoas mais procuram a Deus. Ontem a Andressa, ela estava no trabalho dela e disse que ontem, eu
não me lembro muito bem, disse que tinha uma menina lá que disse que teve uma crise de choro no dia anterior e pediu que ela baixasse a Bíblia no celular. Então, irmãos, é nessa hora de aperto que as pessoas correm para Deus, né? As pessoas lembram que tem um Deus lá no céu, né? Porque quando está tudo muito bom, está indo tudo muito bem, a tendência do ser humano é o quê? É se afastar. Então vamos orar ao Senhor nesta hora para que Ele venha aquietar a nossa alma, para que Ele venha trabalhar nos nossos corações, para que Ele venha nos dar a calma e a tranquilidade para saber que Ele está no controle. No livro de Isaías, no capítulo 6, diz que o Senhor, quando chamou Isaías, ele estava sentado num alto e sublime trono, irmãos. Então isso quer dizer o quê? Que está um caos. Naquela época estava um caos também, está tudo um caos, irmão, mas Deus está no controle, Ele não perdeu o controle da situação. Amém? Então vamos orar nesta hora para que Deus nos abençoe. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui neste dia, Senhor, para que o teu povo venha ser alimentado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que nós estamos nessa manhã aqui, Senhor, mesmo nesse momento difícil, Senhor, nos apegando a Ti, Senhor, e correndo, Senhor, para os Teus braços, Pai, querendo aprender mais de Ti, Senhor, querendo, Senhor, entender qual o Teu direcionamento para as nossas vidas, Senhor, que nesta manhã, Senhor, Tu venha, Senhor, acalmar os corações, Deus, que Tu venha, Senhor, dar a tranquilidade necessária, Senhor, para o Teu povo saber, Senhor, que mesmo nesses momentos difíceis, Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas, Pai, por Tu és Rei soberano, Senhor. Tu estás sentado, Senhor, no Teu alto e sublime trono, Senhor, e eu sei que, Senhor, Tu tem um propósito, Senhor, em tudo isso, Senhor, não só para a nossa vida, Senhor, mas para todo o mundo, Pai, porque é uma coisa que está sobre todo mundo, Pai. No nome de Jesus, Deus, que Tu venha, Senhor, ter misericórdia nas nossas vidas, Senhor, que Tu possa, Senhor, fazer com que nós, Senhor, nos guardemos, Senhor, que nós venhamos passar, Senhor, o sangue do Cordeiro, Senhor, nos umbrais das nossas portas, Pai, para que nenhum mal, Senhor, chegue à nossa casa, Senhor, que nenhum mal, Senhor, atinja um dos nossos, Pai. Derrama sobre nós a Tua graça, Pai, nesta manhã, Senhor, na qual, Senhor, nós vamos participar da Tua escola dominical, Senhor, da escola que é Tua, Senhor, da escola, Senhor, da qual a formatura, Senhor, vai ser na glória, Senhor, contigo, Pai, e nós temos certeza, Pai, que Tu vai falar conosco nesta manhã, Pai. Pai querido e amado, usa a Tua filha Deise, Senhor, que vai ministrar essa lição, Senhor, derrama sobre ela, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, que ela possa ser, Senhor, o canal, Senhor, de Ti para nossas vidas nessa manhã, Senhor, que Tu possa nos abençoar e nos guardar, é isso que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém. Deise. Eu quero saudar a mais igreja com a paz do Senhor, amém? Nesta manhã, nos encontramos aqui na presença de Deus e cremos que, assim como a pedido da nossa pastora, todos estão atentos, né? É a nossa primeira EBD com transmissão online e que não seja diferente, né, irmãos? Porque de alguma forma nós estamos unidos nesta manhã para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus venha nos abençoar, nos alcançar na manhã deste dia, mais uma vez, né? Como Ele já tem se feito presente em nossas vidas, em todas as aulas da escola dominical, e nesta manhã não será diferente, mas que você aí, onde você estiver, que você possa ser alcançado pela palavra de Deus nesta manhã e acompanhe aí na sua revista, né? Estaremos transmitindo apenas a lição da classe dos adultos. Então você aí na sua casa, junto com seus familiares, seus filhos, seu esposo, sua esposa, possam juntamente acompanhar esta lição e fazer parte, né, nesta manhã da Escola Bíblica Dominical. Iniciando então, hoje é a nossa penúltima lição desse trimestre, né, é a lição 12, né, dia 22 de março de 2020, que tem como título a lição de hoje, Jesus, o homem perfeito, né? Na lição passada, né, algumas pessoas estiveram presentes aqui, foi dada a lição onde falamos sobre o homem do pecado, onde tratamos sobre o anticristo, né?
E hoje nós iremos falar sobre Jesus, o homem perfeito. Acompanhe aí na sua revista. O texto áureo diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Chamando a atenção já no texto áureo, e crescia Jesus em sabedoria. Jesus, ele veio ao mundo como todos nós viemos, através de uma mulher, porém concebido através do Espírito Santo, mas veio através de uma mulher. E ele ia crescendo em sabedoria, ou seja, em conhecimento, crescimento intelectual. Ele ia também crescendo em estatura, um crescimento físico. Ele ia crescendo em graça, um crescimento espiritual. E também em duas esferas, para com Deus e os homens, diante de Deus e diante dos homens. Assim ia crescendo Jesus. A nossa verdade prática diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Iremos enfatizar bem essa parte durante toda a lição, que a sua divindade e humanidade não eram aparentes, elas são reais, perfeitas e plenas. Bem, espero que todos tenham feito a leitura diária, Na segunda-feira falou sobre o nascimento de Jesus, Mateus 1,18. Na terça-feira, em Lucas 2,52, que é o nosso textual, a infância de Jesus. Na quarta-feira, Lucas 2, 42 a 49, o filho na casa do Pai. Quinta, em Lucas 3, 22 e 23, o batismo e a unção de Jesus. Sexta, Lucas 4, 18 a 30, na palavra, Jesus inicia o seu ministério. Sábado, em Apocalipse 22, 13, Jesus, o princípio e o fim de todas as coisas. Leitura bíblica em classe. Está em Lucas, capítulo 2, versículos 40 até o 52. Acompanhe aí na sua revista. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e não o encontraram. Voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O versículo 51 me chama a atenção a quem está falando sobre
a infância de Jesus, né? Ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. E o nosso textual, né, vem falando, o mesmo versículo, mas no versículo anterior, no 51, me chama a atenção quando diz: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Ou seja, Jesus se sujeitava aos seus pais, ele obedecia os seus pais. Então não foi diferente a infância dele da nossa, né? Ele obedecia e deixou esse exemplo, né? Por isso na Bíblia vem escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que tenha os seus dias prolongados na terra. É um mandamento com promessa, né? E ele deixou esse exemplo, e ele obedecia aos seus pais. O objetivo geral desta lição: clarificar, deixar claro, né, que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Objetivos específicos: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Irei ler aqui uma parte que não se encontra na revista de vocês. Fiquem atentos. Antes de entrar na introdução, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil quanto à humanidade e divindade de Jesus Cristo expressa claramente: a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Está lá em 1 João 4:3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Embora seja uma doutrina clássica do cristianismo, ainda é possível encontrar quem negue a humanidade de Jesus ou sua divindade. Essas pessoas cometem o erro básico de selecionar ou isolar um aspecto somente da natureza de Jesus. Nesse sentido, a nossa declaração não deixa dúvidas quanto às duas naturezas, a humana e a divina, de Cristo, o nosso Senhor. Então, desde já estamos deixando bem claro, né, que Jesus, ele veio na sua humanidade, mas na sua divindade. Não há separação entre a humanidade e a divindade de Jesus. Ele veio como homem e como Deus. Na introdução, aí na sua revista, acompanhe. Se na lição passada, como falei no início, nós tratamos sobre o anticristo, né? Estudamos sobre o homem do pecado. Enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente. Ele veio verdadeiramente como homem, ele tem carne, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, reafirmando, as duas naturezas de Cristo, a divina e humana, elas não são conflitantes. Elas são perfeitíssimas e harmônicas. Uma não eliminou a outra. Tópico 1 diz assim: Jesus, verdadeiro Deus. Professamos, está aí na sua revista, professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade.
Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o temor, né? Temor é um sentimento profundo de respeito e obediência. E aqui nós estamos deixando bem claro que Jesus, ele também obedecia, porque ele também era homem e divino. Ele veio em carne, né? Mas é verdadeiro. Jesus, verdadeiro Deus. Deixando bem claro, em toda a lição vamos frisar várias vezes sobre essa questão, para que não haja dúvida, porque algumas pessoas, né, acham que ele veio meio homem, meio Deus. Não, ele era totalmente, plenamente Deus e plenamente homem. No subtópico 1 diz assim: sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, ou seja, Filho único de Deus, não somente é eterno, como também é Pai, é o Pai da própria eternidade. Está lá em Isaías 9:6. Não temos como ler todas as referências, vamos ler algumas para facilitar, mas não temos como ler todas. Se você puder, leia aí. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Lá em João, capítulo 1, do 1 ao 3, João, acompanhe aí na sua Bíblia, João capítulo 1, do 1 ao 3, João capítulo 1, do 1 ao 3, aqui na revista está frisando apenas o versículo 3, mas nós vamos ler do 1 ao 3, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Onde nós podemos fazer um paralelo, lá em Gênesis capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Deus, ele já existia desde o início. Antes mesmo da terra existir, ele já era. E ali já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, né? Eles nunca agiram de forma separada, eles não agem de forma separada. Eles já existem desde o início. Antes da terra existir, eles já trabalharam junto. Então aqui no tópico, no subtópico 1, sua eternidade com o Pai. Ele já estava com o Pai desde o princípio. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Aqui, nesse capítulo, vem falando sobre sabedoria. A sabedoria, ela existe desde antes, desde a eternidade, né? Ela já vem atuando. Se você ler todo o capítulo de Provérbios, você vai entender ali sobre o que fala sobre a sabedoria. Vou destacar no capítulo 8 de Provérbios, o versículo 11. Provérbios, abra aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 8, o versículo 11, que diz assim, Provérbios capítulo 8, versículo 11: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Sabedoria acima de tudo. Lá no versículo, no capítulo 9 de Provérbios, no capítulo 9 de Provérbios 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Ou seja, se você não tem temor ao Senhor, você não está nem perto de ter sabedoria de Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então nós precisamos ter temor ao Senhor. Foi onde eu mencionei temor, sentimento
de profundo respeito e obediência. Não é medo, não é medo. Nós temos que temer ao Senhor, ter um profundo respeito e obediência a Deus. E quando você teme ao Senhor, você está iniciando com a sabedoria. Subtópico 2 diz assim: seus atributos. Atributos são características próprias e particulares a algo ou alguém. Um bom conceito que se tem acerca de algo ou de alguém. Esse é o significado de atributos, tá? Seus atributos, grandezas e perfeições. Está aí na sua revista, acompanhe. Jesus Cristo é a fonte da vida, está lá em João 1,4. Logo, ele tem vida em si mesmo. João 5,16 e Hebreus 7,16. Sendo Deus de Deus, é imutável. Está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo desde a sua eternidade, desde o princípio. Ele nunca mudou, ele é imutável, ele é onipresente. Mateus 28, 20, que diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele é onipresente. Onde quer que você esteja nesse momento, ele está aqui, ele está aí com você na manhã deste dia. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Vamos ler apenas o versículo que está em Mateus 9:4. Mateus 9:4 diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Deus, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os meus pensamentos neste momento, ele conhece os seus pensamentos neste momento. Entrega a Deus os seus pensamentos na manhã deste dia. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Vamos ler Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E também Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então queremos deixar bem claro aqui, irmãos, que Jesus, ele é, repetindo como está aqui nessa sequência na nossa revista, nosso Deus é imutável, onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode todas as coisas, todo o poder pertence a ele, todo o poder está com ele, ele conhece os seus pensamentos, ele está com você aí, ele está presente em tudo. Não podemos esconder nada de Deus, nem os nossos pensamentos. Não podemos nos esconder de Deus. Ainda que a gente venha mergulhar no profundo mar, lá Deus também estará. Ele estará contigo, onde quer que você esteja. Não tem como você esconder nada de Deus. Então, peça a Deus para ter a mente de Cristo. Peça a Deus para te ensinar a ser como Cristo. No subtópico 3, diz assim: esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal, Maria era virgem, foi concebida, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? Foi necessário, porque através de uma mulher entrou o pecado no mundo, e através de outra mulher entrou a vida eterna, a redenção. Pura e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim da sua
glória. Ele não se esvaziou, ele permanecia como Deus, mas ele veio como homem, ele sentiu como homem. Nós vamos ver aqui mais à frente que ele teve fome, ele teve sede, assim como nós, ele sentiu dores, assim como nós. Lá em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, nos versos 5 ao 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós temos como ter a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez frisando, no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que nós possamos, irmãos, imitar a Cristo, porque ele veio, ele se esvaziou, mas ele não deixou de ser parte da Trindade, mas ele veio como homem, sentindo todas as coisas que nós sentimos. Conforme podemos, aí na revista, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que, desde a mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Essa oração sacerdotal, ela está em João, no capítulo 7. Você pode depois, com calma, dar uma lida lá, onde Jesus, depois da última ceia, antes do percurso ao Getsemane, ele ora a Deus Pai, pedindo, rogando pelos discípulos. Ele pede a Deus pelos discípulos e também por todos os outros, aqueles que ainda não criam, mas que viessem a crer, Ele pediu a Deus Pai pelos discípulos. Então ele deixou esse exemplo. Nós devemos pedir a Deus, orar a Deus, por todos, irmãos, por todos. Diria até que nesse momento, ainda mais buscarmos a Deus e pedirmos a Deus por todos, assim como Jesus fez, e orou a Deus Pai, pedindo pelos discípulos e por todos os outros que ainda não tinham crido em Jesus, o Filho de Deus, mas que eles fossem alcançados, pela salvação. Que nós também, na manhã deste dia, possamos refletir e seguir esse exemplo de orar por todos. Aqui na revista está o versículo, Mateus capítulo 14, versículo 33. Mateus capítulo 14, 33, que diz assim: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os seus discípulos ali, eles já reconheceram ali que Jesus Cristo é verdadeiramente Filho de Deus. Que nós possamos, cada dia da nossa caminhada, termos isso em nossa mente, essa convicção de que Jesus Cristo é verdadeiramente Filho de Deus. Ele veio ao mundo verdadeiramente como homem, não deixando de lado a sua divindade, mas ele veio verdadeiramente como homem, para nos trazer a salvação, porque foi necessário,
por causa dos nossos pecados, não foi por causa dele, mas foi por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Resumo do tópico 1. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Que você não tenha dúvida de que Jesus ele veio ao mundo perfeitamente humano e perfeitamente divino. Tópico 2 diz assim, tem o título de Jesus, verdadeiro homem. Jesus, verdadeiro homem. Nós iremos fazer a leitura lá em João, capítulo 1, nos versos 11, 12 e 13. João, capítulo 1, versos 11, 12 e 13. Que você possa estar acompanhando aí, que você possa estar sendo edificado na manhã deste dia, que você possa estar recebendo da parte do Espírito Santo de Deus aquilo que nós necessitamos, eu e você necessitamos na manhã deste dia. Que Deus venha abrir as nossas mentes, a nossa compreensão, para conhecermos um pouquinho mais da vinda do Senhor Jesus e como Ele foi perfeito, e Ele é perfeito, irmãos. João capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, que diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu trouxe esses versículos para que possamos entender um pouquinho melhor o que diz nesse tópico. Jesus ele veio para os israelitas, porém os próprios israelitas rejeitaram a Jesus. Lendo na revista a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus, não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Lá em Romanos, capítulo 3, versos 29 e 30, Romanos 3, 29 e 30, diz assim: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Aqui no caso, quando fala gentios, são as pessoas que não eram os israelitas, que não adoravam a Deus, e dentro da lei os israelitas não podiam se unir aos gentios, mas eles reconheceram, né? E Deus ele veio para todos, ele veio para nós, ele veio para todos, todos serão alcançados pela palavra de Deus, todos terão a oportunidade de receberem a salvação, de serem justificados. Só não será quem não crê, quem não quiser, mas todos terão a mesma oportunidade. No subtópico 1, Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João capítulo 1, 18, diz assim, João 1, 18, na revista: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Quando ele veio ao mundo como homem, todos que estavam conheceram a Jesus, a Deus através de Jesus. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, como está lá em João 1,3, nós lemos esse versículo. Ele é o Verbo de Deus.
Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João 1, nós lemos, 1 ao 3. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Mais uma vez, frisando que Deus Pai, Filho e Espírito Santo já estavam desde antes da criação do mundo. Eles sempre trabalharam juntos. Ninguém, nem Deus fez nada sem a participação de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três sempre atuaram juntos, porque eles são um. Subtópico 2. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Inclusive, o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele foi quem mais profetizou sobre a vinda do Messias. Por isso que ele é conhecido como profeta messiânico. Profeta Isaías, profeta messiânico, porque foi ele quem mais profetizou sobre a vinda do Messias. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Está lá em Gênesis, capítulo 12, nos versos 1 ao 5. A promessa a Abraão. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu filho Ló, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Essa foi a aliança com Abraão. Agora a aliança com Davi. 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, diz assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Isso foi para Davi. Lá em Mateus, no capítulo 1, nós não vamos ler o capítulo todo, mas quando você puder, leia todo o capítulo 1, que vem falando sobre a genealogia de Jesus. Apenas o versículo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, para que a gente possa mostrar para vocês, deixar claro que Jesus, ele falou, com Abraão, com Davi, e lá, isso ainda no Antigo Testamento, e lá no Novo Testamento ele reafirma e mostra toda a genealogia de Jesus, onde você vai poder ver, que veio da linhagem de Abraão e de Davi. Irei ler aqui uma parte que não está na revista de vocês, como sempre nós fazemos, trazendo sempre algumas coisas à parte, de maneira que possa ajudar a clarear, o entendimento. Fulton John, em sua obra Vida de Cristo, destaca um fato singularíssimo em relação a Jesus de Nazaré. Dos fundadores de religião, apenas Nosso Senhor teve a sua vinda anunciada por arcanos e profecias. A
arcano quer dizer de uma forma enigmática e misteriosa. Os outros, como Buda e Maomé, por exemplo, não. O aparecimento desses homens como guias espirituais foi meramente circunstancial, mas foi o Senhor Jesus, de fato, um fundador de religião. Se honrarmos a Bíblia como a palavra de Deus, colocá-la-nos acima da religião, ele é a própria religião, pois somente Jesus pode religar o ser humano caído ao Pai Celeste. Lá em João 14, 6, vocês podem ler e vão comprovar. Quanto aos outros, em que pesem as suas eventuais e duvidosas boas intenções, não foram capazes de providenciar salvação nem para si mesmos. Jesus Cristo é a única solução. A ciência da religião persiste em igualar não somente o cristianismo às demais religiões, como blasfemamente vem nivelando Cristo de Deus a Buda, a Maomé e a Joseph Smith. Cuidado, Jesus Cristo é o único Senhor. Tratemo-lhe com reverências e louvores para que ele não se ire. Então, irmãos, só existe um único Deus, um único Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Seguindo na nossa revista, o subtópico 3 diz assim: encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Está lá em Lucas 2, do 1 ao 7. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. Está lá em Mateus e está em João, quando ele teve fome, quando passou os 40 dias no deserto, após o término desses 40 dias de jejum, ele teve fome, onde ele foi tentado, né? E ele teve sede ali quando estava sendo crucificado. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. Mateus 26, 38. Diz assim: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então ali, irmãos, ele teve tristeza, onde nós podemos ver tristeza, a minha alma está profundamente triste. Ele estava em carne, ele estava como um homem, mas ele tinha ali também, como nós temos a nossa alma, tristeza. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza na sua alma. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Mateus 27, 58. Mateus 27, 58. Diz assim: dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus para que fosse feito um sepultamento, decente, ali onde mostra que Jesus teve corpo como nós, ele era completo. E Marcos 14, 34. Marcos 14, 34, diz assim: ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E Mateus 27, 50,
Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Para que fique bem claro que Jesus era completo. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. O pecado original, a desobediência. Jesus, ele não desobedeceu. E o pecado experimental, ele não experimentou o pecado. Ele não teve experiência com o pecado. Subtópico 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Está lá em Gálatas 4, 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, tem os versículos base aí para cada um conferir. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, também tem os versículos referentes aí. E finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Sempre houve a preocupação, irmãos, de que o Evangelho fosse pregado e continua sendo pregado em todas as nações, a todos os povos. Então já havia essa preocupação desde o início, né? Para que todos fossem alcançados. A gente não tem como entrar em detalhes aqui, porque o tempo não permite. Quando você estiver em casa, aproveite esses dias, né, de quarentena e entre um pouco mais na palavra de Deus, entenda um pouquinho mais o que Deus está falando para nós nesses dias, né? Deus está nos dando tempo. Muitas pessoas, né, têm o costume de dizer: eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. E nesse momento Deus parou o mundo. Deus não parou apenas o Brasil, Ele parou o mundo. E é hora de a gente refletir. E como é que nós vamos aproveitar o nosso tempo? Nós precisamos estar por dentro, né, atualizados com as notícias, sim, mas não vamos ficar o dia todo, né, buscando essas notícias que acabam nos deixando ansiosos. Essa ansiedade não é bom, né, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde psicológica, o que vai afetar a nossa saúde espiritual, né? Mas vamos aproveitar a maior parte do tempo, irmãos, para conhecermos um pouco mais de Deus, para sabermos o que Deus deixou para nós através da sua palavra, a Bíblia. Vamos orar mais a Deus, vamos nos reunirmos. Quantas pessoas não tinham oportunidade de estar com a sua família, de fazer uma refeição com a sua família, de brincar com os seus filhos, e hoje tem essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade que Deus está nos dando. Não reclame, não blasfeme, não fique murmurando, mas entenda que é o tempo que Deus está nos dando e que é necessário que busquemos a Deus mais e mais, porque quando a gente buscar mais a Deus, lermos a sua palavra, nós vamos compreender que tudo o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso está na Bíblia, irmãos. Se você não sabe, é porque você não tem lido a Bíblia, mas tudo o que está acontecendo está na palavra de Deus. E quando você entender isso, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao teu coração e vai te trazer a paz que você precisa para poder permanecer em obediência. Porque Deus diz também na sua palavra que nós temos que obedecer às nossas autoridades. Foi Ele quem colocou, né, as autoridades em cada lugar, ainda que a gente não entenda, mas que a gente venha reconhecer que foi Deus que permitiu cada autoridade que está na direção do país, do Estado,
do nosso município. E aí nós vemos dentro da Bíblia que nós temos que obedecer às nossas autoridades, o governo, o Ministério Público. E nós estamos obedecendo também a nossa pastora. Ela tem nos orientado, Deus tem falado com ela e Deus tem falado conosco através da nossa pastora. Então vamos obedecer, irmãos. O princípio da sabedoria, ter temor a Deus, obediência. Se você busca a sabedoria, tenha temor. Obedeça a Deus, obedeça as ordens de Deus. E aí você vai entender que Deus, Ele quer que todos os povos, todas as nações conheçam e reconheçam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador nas nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Seguindo na nossa revista, no subtópico 5, diz assim: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tem as referências aí, depois leia com calma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, como diz lá no nosso textual, crescia Jesus em graça para com Deus e para com os homens, Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Me chama a atenção aqui, irmãos, a Bíblia, ela não traz detalhes sobre toda a vida terrena de Jesus. Mostra o nascimento de Jesus, tudo aquilo que os seus pais cumpriram diante da lei de Moisés, levando Jesus ao templo, e mostra lá também ele aos 12 anos, falando com os doutores da lei. E não mostra detalhes, mas fala, no nosso textual está bem claro, crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e com os homens, que ele viveu como as outras crianças, Então, ele passou por várias coisas, ele trabalhou junto com seu pai, que era carpinteiro, ele aprendeu uma profissão, e ele ali passou por várias fases que nós também passamos. Então, ele não era diferente de nós. E aos 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. E uma coisa que me chama a atenção que tem vários estudos, vários estudiosos, inclusive, discordam de algumas situações sobre o tempo que durou o ministério de Jesus. Mas o que nós mais frisamos, entendemos, é que durou aproximadamente 3 anos e meio o ministério de Jesus. E aí me chama a atenção porque Jesus, aos 30 anos de idade, depois de 30 anos, é que ele foi exercer o ministério dele. E hoje nós temos muitas pessoas que, não vou dizer nem 3 meses, mas também tem, mas que em apenas 3 anos querem se preparar para um ministério de 30 anos. Como que nós estaremos, se Jesus, Filho de Deus, ele se preparou durante 30 anos para o ministério de 30 anos, como que nós, iremos nos preparar apenas 3 meses, 3 anos para um ministério longo? Então precisamos ficar atentos, porque infelizmente existem muitos ensinando coisas que não estão na Bíblia. Por quê? Porque não se prepararam adequadamente, não tiveram a instrução adequada, não procuraram verdadeiramente aprender na palavra de Deus para exercer qualquer ministério. E na verdade, e é assim que eu me sinto, nós nunca estamos 100% preparados, porque nós estamos todos os dias aprendendo, e é necessário buscar todos os dias, é necessário nós buscarmos a Deus todos os dias, aprender de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus, ela se renova. Você lê um versículo hoje, amanhã você vai ler novamente, você vai ter compreensões além daquilo que você teve ontem, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E leia aqui uma parte que não está
na revista de vocês, mas que eu entendo que é importante. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Ele não pecou. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta: os mesmos termos que descrevem aspectos diferentes da humanidade também descrevem o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra é empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si o pneuma, quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Nós lemos esse versículo aqui, que Jesus expirou. Seguindo na revista, no tópico 3, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer experimental. Como eu falei há pouco, o pecado original foi a desobediência, Jesus não desobedeceu, Adão e Eva desobedeceram, por esse motivo foi necessário a vinda de Jesus. Quer experimental, ele não experimentou o pecado. Subtópico 1, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha, para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Vamos ler lá em Hebreus 7:26. Hebreus 7:26, que diz assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, Jesus, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Santo, repetindo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Então, mais uma vez aqui, Jesus não pecou. Ele veio como homem, mas ele não participou do pecado original e nem do pecado experimental. Subtópico 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto, quando foi tentado por Satanás, e no Calvário. Vamos ler Gênesis 28, versículos 6 e 7. Não, desculpa, é Mateus. Mateus. Tem algumas referências aí, tem referências em Gênesis, tem a referência em Mateus 4, e nós vamos ler Mateus 28, 6 e 7. Que diz assim: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Aqui foi no caminho de Emaús. E aqui mostra que ele triunfou no Calvário. Embora divino, seguindo a revista, Jesus não era menos homem que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados.
Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Lá em Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3 também. Na revista está apenas o verso 2, vamos ler o 2 e o 3 também. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Aqui fala sobre Adão, né? Falamos aqui sobre que Jesus ele não experimentou o pecado original nem experimental, mas da mesma forma que Eva, numa lição anterior, nós falamos aqui sobre a forma como Eva foi tentada lá no Jardim do Éden, e da mesma forma Jesus foi tentado por Satanás. E da mesma forma nós, todos nós, eu e você, somos tentados até hoje e todos os dias enquanto estivermos aqui, né? Nós lemos inclusive 1 João capítulo 2, nos versos 16 e 17, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então foram 3 áreas que Eva foi tentada e Jesus foi tentado ali por Satanás. E nessas 3 áreas nós continuamos sendo tentados, né? Eu trouxe mais alguns detalhes sobre esse versículo, e estudando essa revista, me veio à memória, né? Para ficar bem claro que Jesus ele veio verdadeiramente como homem, foi tentado da mesma forma, e da mesma forma nós somos tentados, mas da mesma forma como Jesus resistiu, nós também podemos resistir, né? Então não é impossível, né? Tem também a situação ali, porque não é o lugar que vai dizer, né, que vai fazer diferença na sua atitude, não é o lugar, mas é a sua disposição. Davi ali, quando viu Batseba, ele já era casado, ele viu, não estava do lado dele, né? E ele caiu em tentação e pecou, e não estava perto, ele planejou, né? Ele poderia ter dali ter entendido, não, eu não posso. Já José lá no Egito, ele fugiu, ele teve oportunidade, estava ali do lado daquela mulher, né? Mas ele fugiu. Ou seja, não é o local que vai dizer, que vai determinar a minha atitude, a sua atitude, mas é a sua predisposição para obedecer a Deus ou não. Se você vai colocar em prática o seu temor a Deus ou não, né? Hoje em dia, de vez em quando eu comento na escola bíblica, sempre que eu tenho oportunidade, sobre as dificuldades em alguns lugares, né? Algumas pessoas têm experiências nos seus locais de trabalho, sabem que tem locais de trabalho que é difícil, mas o que vai determinar a sua postura é a sua ligação com Deus ou não, a sua predisposição, o que você entende, como você está pronto ou não para obedecer a Deus. E ali naquele local de trabalho, a diferença vai ser entre você e Deus, se você vai fazer como os outros fazem, que não servem a Deus, ou não. Não é um local que vai determinar a sua postura, assim como é dentro de uma faculdade. Muitas pessoas, né, infelizmente, muitos cristãos entram para a faculdade e se desviam,
Por quê? Porque já estava predisposto àquilo. Enquanto outros entram para a faculdade e criam grupos de louvor, grupos de oração dentro da faculdade. Ou seja, aquela pessoa já tinha dentro dela uma predisposição para verdadeiramente servir a Deus. De que maneira eu e você temos nos colocado? Qual é a minha predisposição? Qual é a sua predisposição na manhã deste dia? É continuar servindo a Deus, é continuar buscando a Deus, pregando a salvação de Jesus Cristo, ou se voltar para o mundo? Então a nossa base está aqui na Bíblia, irmãos. Vamos buscar a Deus mais e mais todos os dias, para que o local, o ambiente não venha fazer a diferença, mas você venha fazer a diferença em qualquer ambiente. Você venha influenciar, levando Deus, o Deus que faz parte da sua vida, possa fazer parte da vida das outras pessoas que ainda não conhecem a Deus também. Seguindo, terceiro subtópico, diz assim: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus. Está lá em Hebreus 7:26. Porque, está escrito aí na revista, porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo, ou seja, nenhuma fraude, nenhuma violação da lei, nenhuma mentira ou engano achava-se em seus lábios. Está lá em 1 Pedro 2, 21 até o 24, que diz assim: 1 Pedro 2, 21, 24. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Me chama a atenção aqui o versículo 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Será que nós, eu falo por mim, será que eu, você, temos nos entregado à justiça de Deus? Deixado que Jesus julgue? Ou é você quem tem julgado? Não vamos dizer que é fácil quando somos insultados, né? Quando nos fazem ameaças ou nos fazem sofrer, nos caluniam, né? Muitas das vezes a gente tem vontade de revidar. Mas é isso que nós temos que fazer verdadeiramente? Ou temos que imitar a Jesus? Porque se Jesus ele fosse revidar tudo que fizeram com ele, não sei o que seríamos de nós, né? Mas que a gente possa refletir. Tem gente que fala, mas eu não vou agir assim como um bobo. É melhor você ser bobo, mas ser salvo e ser comparado a Cristo, né? Imitando a Cristo. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então sigamos o modelo de Cristo. Lá em Efésios 4, capítulo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Então é necessário que a gente alcance a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Aqui, já encerrando, já vamos passar para a conclusão. O resumo do tópico 3 diz assim: Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Então, que nós possamos, na manhã deste dia, ter entendido, espero que tenha ficado bem claro, que Jesus, embora tenha vindo como homem, ele não deixou de ser divino, né? E nós, como ele também agiu, nós também podemos agir. Acompanhe aí a leitura da conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Verdadeiramente você está sendo moldado pelo Espírito de Cristo? Que a gente possa refletir, irmãos, nessa mensagem de hoje. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, eu anseio a chegada de Cristo. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. E nesta manhã, que a gente possa verdadeiramente refletir e buscar mais e mais de Deus. E assim, eu quero agradecer a participação de todos na manhã deste dia, rogando a Deus que todos nós possamos continuar sendo alcançados e que Deus possa nos abençoar e nos orientar todos os dias a continuar obedecendo a sua palavra, obedecendo aos nossos líderes, à nossa pastora e às autoridades. E assim, eu devolvo o trabalho para o nosso pastor Paulo. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Deise. Um estudo maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, mantendo a nossa rotina normal, entre aspas, como igreja, vamos fazer aquela oração que nós fazemos todos os domingos, né, pelas famílias e pelo nosso país. E principalmente agora, né, irmãos, que é tempo de orarmos. Então eu peço a você que está aí conosco nesse momento que eleve o seu pensamento em oração ao Senhor junto conosco nesta hora. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, porque, Senhor, neste dia, Senhor, mesmo em meio, Senhor, há um turbilhão, Senhor, de coisas que estão acontecendo no mundo, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com o primeiro intuito de te adorar, Senhor, de te agradecer, Senhor, pelo nosso sopro de vida, Pai. Agora, nesse momento, eu venho te pedir, Senhor, que Tu venha, Senhor, abençoar as nossas famílias, Senhor, livrando as nossas famílias, Senhor, de todas as artimanhas do inimigo, Pai, que Tu possa, Senhor, nesses dias difíceis, Senhor, guardar as nossas famílias, Senhor, que Tu possa, Senhor, dar a nós saúde, Pai, tanto espiritual quanto física, Pai, para que nós, Senhor, venhamos, Senhor, suportar todo e qualquer problema que nós venhamos ter pela frente, Pai. Pai querido e amado, nesta hora eu te peço também, Senhor, pelos nossos governantes, Senhor, que eles venham, Senhor, tomar as decisões certas, Senhor, que eles venham, Senhor, fazer o melhor para a população, Senhor, oro não só pelo Brasil nesta hora, Senhor, mas oro, Senhor, por todos os países do mundo, Senhor, que todas as pessoas, Senhor, que têm, Senhor, algum cargo de liderança, Senhor, seja presidente, seja governador, seja prefeito, deputado, vereador, Senhor, que Tu dê, Senhor, sabedoria, Senhor, para orientar, Senhor, a população, Senhor, nesse momento difícil, Senhor, pelo qual o mundo está passando, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu venha, Senhor, tocar, Senhor, com a Tua mão, Senhor, na área da saúde, Senhor, na área da economia, Senhor, que são, Senhor, as áreas mais afetadas, Senhor, que por esse problema que nós venhamos passando, Senhor. Pai, que Tu dê a estratégia, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, sair dessa situação, Senhor. Na área da ciência, Senhor, que Tu venha, Senhor, dar ao homem, Senhor, sabedoria, Senhor, para que ele, Senhor, encontre uma vacina, Senhor, ou um medicamento, Pai, para combater esse vírus, Senhor, esse vírus que está assolando
criação da terra, Senhor, nós te pedimos misericórdia, Pai. Misericórdia, Pai, para as nossas vidas e para a vida de todos aqueles do mundo, Senhor. E, Senhor, que venha, Senhor, esse momento, Senhor, pelo qual nós vemos passando, Senhor, trazer arrependimento, Senhor, para todas as nações, Senhor, que elas possam, Senhor, enxergar, Senhor, que só há um Deus, só há um Senhor, só há um Rei, só há um governador do universo, e és tu, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, Pai. Agora, Senhor, nós encerramos, Senhor, esse trabalho, Senhor, e te pedimos, Senhor, que tu venha ser conosco no dia de hoje, Pai. Abençoa-nos em tudo, Senhor, e dá-nos, Senhor, uma semana abençoada no nome de Jesus. É isso que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que estão conosco neste momento, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos.